Oi gente, tudo bom? Eu voltei, né? Tive probleminhas típicos de mãe de dois, com falta de motivação, sabe, pra gravar. Mas hoje eu voltei pra contar pra vocês o relato do parto do Miguel, tá bom? Então, se você quiser saber como é que foi, continue assistindo o vídeo. Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas se a imagem estiver ruim, se estiver mal posicionado, porque a minha câmera e meu celular estão quebrados e eu só vou conseguir gravar se for com o iPad. Então eu tô aqui em cima da cama, fiz um bem bolado aqui pra conseguir posicionar ele. E também pedir desculpas se fizer barulho ou qualquer coisa assim, porque o Miguel tá aqui pulando na cama, assistindo o desenho, e a Manuzinha tá aqui comigo. Então o único jeito que eu tenho de gravar é assim. Se não ficar bom, me desculpem, tá? Mas então, vamos lá. O Miguel nasceu dia 6/1/2014. Foi uma cesárea marcada. E eu acho que, como todas as mães de primeira viagem, não conseguem dormir a noite anterior, né? No caso, na madrugada do dia 5 pro dia 6. Como aconteceu comigo. Não consegui dormir. Se eu dormir foi, assim, bem pouquinho, mas de ansiedade, de medo, sabe? Tudo junto. Então, a cesárea ela estava marcada só para as 8, se eu não me engano, 8 horas da noite. Só que eu tinha que estar no hospital até 1 hora da tarde para poder me internar, fazer a internação e tudo mais. Então, eu acordei bem cedinho, terminei de fazer o que eu tinha que fazer, pegar o que eu queria levar e tudo mais. E fui pro hospital. Como eu teria que me internar pelo PA, eu não tinha a guia, como é que se diz? A carta médica para internação. Eu teria que passar pelo PA e fazer a internação por lá, então iria demorar mais. Então foi isso, eu fui pro hospital, né, o Santa Joana. Cheguei lá, passei no PA, fiz todo o procedimento que tinha que ser feito, me internaram, eu fui pro quarto e lá eu fiquei deitada, descansando, assistindo televisão. Não pegaram veia minha nem nada, isso tudo deixaram pra fazer só lá na hora do pré-parto mesmo. Quando foi umas 6 e pouco da tarde, já passaram no lindo. Quando foi umas 6:30 assim da tarde, mais ou menos, já passaram no quarto pra poder me buscar e me levar pro pré-parto. Miguel, filho! E, bom, fui, né, nervosa. Nossa senhora, como eu tava nervosa. Porque o meu medo maior, minha preocupação era com a anestesia. Porque eu sou uma pessoa extremamente alérgica. Então, como eu já ouvi relatos de outras mães que tiveram alergia da anestesia, porque ou teve coceira, ou teve... Bom, sei lá, não sei, meu medo era... Não era nem muito isso, a reação alérgica, mas seria a picada mesmo que eu tava com medo. Fui, eu tenho um sério problema no nariz, meu nariz ele entope, vive entupido, então eu uso um remedinho, é o Sorine ou o Neossoro. E não deu tempo de eu colocar o remédio antes de me levarem pro pré-parto. E eu tava morrendo de preocupação, porque, poxa, eu ia ter que ficar deitada, reta lá, pra poderem fazer a cirurgia. E eu não conseguia respirar direito. Então, o tempo todo pedia, pelo amor de Deus, me dá algum remédio pra eu colocar no meu nariz, porque eu tô agoniada. Enfim, fui levada para o pré-parto cerca de 6:30 da tarde, mais ou menos. Lá eu passei, porque lá você passa por uma pequena entrevista com o anestesista. Você fala se você tem problemas, assim, problemas respiratórios, problema no coração, problema... Se você já passou por alguma cirurgia anteriormente, se você já fez uso de algum
alguma anestesia. Então foi isso. Até aí foi tranquilo, tirando minha tosse, meu pigarrinho que eu tenho que, não sei, é crônico. É crônico. Tirando isso, foi tudo tranquilo. Eu fui pro pré-parto, lá tinham acho que mais umas 3 ou 4 mães, né? Filho, a mamãe tá gravando, meu amor. Filho, não, vai assistir a Peppa. Desculpa, gente. Então, mães que estavam aguardando a sala do Espaço Família, porque no Hospital Santa Joana tem o Espaço Família, que é onde a família acompanha o parto através de um vidro. O parto em tempo real lá. O médico cortou a barriga. Assim que ele vai tirar o bebê, eles não sei exatamente. Tipo uma luzinha que permite que a família enxergue do outro lado. Aí a família acompanha o parto. Depois o papai pega o neném, leva até o vidro pra família ver e tudo mais. É lindo. Então, lá no pré-parto, eu respondi algumas outras perguntas que, me desculpem, mas agora eu não tô lembrada exatamente. Pra moça lá que também é relacionada à anestesia. E assim que eu fui pra sala, lá mesmo eles pegaram a veia, aqui assim, na mão. E foi quando aplicaram a anestesia. Graças a Deus eu não senti nada. A minha preocupação era se eu fosse sentir dor, porque, poxa, estava uma picada na espinha, né? Então, a minha preocupação era essa, de eu sentir dor, de eu me mexer e dar alguma coisa errada. Mas graças a Deus foi tranquilo. A única coisa chata mesmo, porque assim, ao invés da gente, poxa, assim, sentar de ladinho na maca, deixar as pernas lá penduradinhas, eles aplicarem e você já deitar, não, eles me pediram pra eu deitar, né, sentar em cima do travesseiro, no caso onde eu iria ficar com a cabeça depois, fazer assim, perninha de índio, curvar as costas, né, encostar o queixo aqui no tórax, para que pudesse ser feita a aplicação. E assim foi, só que como o efeito, ele começa a ser, é muito rápido, assim que ele aplica, que ele tira o acesso, né, sei lá, a agulha, ele já fala, agora você precisa descer rápido o bumbum aí, né, se arrasta e deita, porque senão depois você não vai conseguir. Só que, gente, é uma sensação muito ruim, porque já tá começando a adormecer tudo. Você tem uma sensação de que isso tá tudo pesado, você não consegue mexer. Não, filho. Depois você aparece. Então, assim, foi isso. Aí, o meu marido entrou, né, chamaram ele pra entrar, pra acompanhar o parto comigo. E começou a cirurgia. Esqueci de falar, eles me deram assim um remedinho pra eu colocar no nariz, que foi assim, nossa, eu acho que eu passei depois mais 1 ou 2 semanas sem o meu nariz ficar ruim. Aí começou a cirurgia. E o Miguel, ele tava já encaixado. Ele tava bem encaixado, então pra poder, sei lá, desencaixar ele, eu não sei, ou pra cabecinha dele sair, eles empurravam muito aqui. Só que assim, eu sentia dor. Era como se fosse dor de estômago, queimação. E eu falava, poxa, eu tô com dor, tá doendo, né? Porque de tanto que eles apertavam aqui... Calma, filha. De tanto que eles apertavam aqui, doía muito. Mas tirando isso, foi assim, tudo tranquilo, entre aspas. O Miguel nasceu, graças a Deus, bem saudável. Ele nasceu com 2,744 centímetros e meio. Assim, pequenininho, mas o peso de acordo com a estatura dele. Porque eu sou alta, mas eu sou muito magrinha. Então, acho que ele sim, puxou meu biotipo. Então, depois que ele nasceu, foram fazer os cuidados com ele.
Depois trouxeram ele pra eu ver. Meu marido fez todo o procedimento de levar até o vidro pra família ver e tudo mais. Só que assim, o meu útero, ele demorou um pouco... Ele demorou pra contrair, sabe? Ele não contraiu como deveria contrair, rápido. Então eu acabei sangrando um pouco mais, ou seja, eu tive um pouquinho de hemorragia, mas nada que eu tenha precisado de bolsa de sangue nem nada. Graças a Deus. Então, apesar disso, correu tudo bem. E depois disso, meu marido saiu, né, da sala para que eles pudessem terminar de costurar e tudo mais, e me levaram pro pós-operatório. A única coisa ruim, gente, é que eu vejo muitos relatos de mães que têm parto normal, ou até mesmo mães que têm cesárea, que o bebê fica junto com a mãe. Lá não é assim. Pelo menos comigo não foi. Depois que eu tive o Miguel, eu vi ele. Sim, isso era cerca de 9 horas, 9h30 da noite, por aí. E depois eu só fui vê-lo novamente, eram 8 ou 9 horas da manhã. Por quê? Eu só poderia ir pro quarto depois que eu já estivesse sentindo completamente as minhas pernas. E demorou muito pro efeito da anestesia sair. Então, eu só voltei pro quarto quase 6 horas da manhã. E nisso, depois foram tirar a sonda, foram tirar o curativo, porque eles colocam um curativo muito grande assim pra tampar todo o corte, foram tirar o curativo. Eu tive que tomar banho, lógico, com a ajuda da enfermeira, mas foi uma sensação horrível, eu passei mal. Quem ficou comigo foi meu marido, claro. Eu passei muito mal, porque eu acho que assim, a hora que eu levantei, a minha pressão caiu. Então eu fiquei com muito mal-estar, sabe? Primeiro banho foi assim, experiência muito ruim, muito. Eu cheguei até a pensar, meu Deus, eu não vou conseguir tomar banho nunca mais sozinha na minha vida. Mas não, graças a Deus foi só esse primeiro banho mesmo que eu passei um pouco mal, que eu fui olhar, né, o corte no espelho. Passei mal também porque, gente, nunca tinha visto um corte tão grande na minha vida. Acabei passando mal também, mas isso foi tudo a hora que eu fui tomar banho. Mas aí depois foi tranquilo, depois ele veio pro quarto, as enfermeiras elas ensinam o modo certo de você amamentar o neném, como ele tem que pegar direitinho. Então, graças a Deus ele pegou direitinho o peito. Eu não tenho muito, eu sou muito magrinha, então não tenho muito peito. Só que graças a Deus eles encheram bastante leite até os 3 meses dele, né? Porque depois ele não quis mamar mais, mas isso daí é assunto para um outro vídeo. Então, assim, lá no hospital foi tudo tranquilo. Eu tive que andar bastante lá para não ter gases, porque senão eu sentiria muita dor. O Miguel, ele tomou a BCG lá mesmo, né? Eles foram no quarto dar a vacina nele. Ele fez o teste do ouvidinho, graças a Deus deu tudo certo. Fez o teste do pezinho. Nós pagamos para fazer o teste do pezinho avançado nele, que detecta mais de 48 tipos de doença. Lá eles têm as opções, né? Se fosse fazer o normal, eu não teria que pagar nada. Mas como eu quis fazer o avançado, aí eu tive que pagar a parte. O convênio não cobriria, não ficaria por conta do hospital, na verdade. Mas graças a Deus deu tudo, foi tudo tranquilo. E resumidamente foi esse o dia do parto do Miguel. Graças a Deus deu tudo bem, tirando a pequena hemorragia que eu tive, foi tudo tranquilo. E a minha recuperação, assim, eu vejo muitas mães dizer que a cesárea é um bicho de 7 cabeças. Mas não é, gente. Na minha opinião, não é. A minha não foi, graças a Deus a minha foi super tranquila. A minha recuperação também. Tive um probleminha na recuperação? Tive, mas com a minha tosse.
me deu uma tosse absurda. Eu já tenho um pigarrinho, né, que eu falei no começo do vídeo, mas só que era tosse mesmo, horrível. Então, conforme eu tossia, eu contraía, aí doía. Mas, tirando isso, se não fosse a tosse, eu não teria sentido dor alguma. Foi, graças a Deus, tudo tranquilo. Então, gente, foi isso. O parto do Miguel, o dia do parto foi basicamente isso. Eu fiquei, acho que 3 dias no hospital. Depois, logo, eu fui embora. Eu ainda morava na casa dos meus pais quando eu tive o Miguel, então eu saí do hospital, eu fui pra casa dos meus pais. Não, a minha casa, ela tava em reforma ainda, ela não tava pronta. Então, mas foi isso, graças a Deus foi tudo bem. Ele nasceu lindo, maravilhoso, saudável. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo eu venho contar como eu descobri da gravidez da Manu. Aí eu conto o relato do parto da Manu. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha, que é pra ajudar, né, na divulgação do canal, do vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu vou ver se eu consigo deixar algumas fotinhas no final do vídeo pra vocês verem como foi o dia, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.